Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sei que Deus tem sido nosso auxílio, nosso sustento, e eu gostaria de compartilhar com você rapidamente uma palavra em Salmos 146 para nossa meditação. Embora nós estejamos em tempos trabalhosos, dias realmente difíceis, mas eu sei que o Senhor tem sido nosso sustento, nosso auxílio, o nosso suporte para esse tempo. E eu quero encorajar você a se alimentar ainda mais da palavra, não desistir da sua fé, da sua caminhada, a não esmorecer diante das adversidades, mas permanecer confiante e confiando no Senhor. Amém? O texto do Salmo 146 começa assim: Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esta palavra, ela traz um momento de reflexão, mais uma vez, do salmista. E ele começa entoando Deus, o Senhor, o próprio Deus, adorando o Senhor, expressando com as suas palavras o seu sentimento. E ele fala, aleluia, que todos ouçam essa voz, a minha alma louva ao Senhor. É de dentro. Foi uma escolha, uma decisão, uma vivência. E tudo que há em mim celebra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver criança pequena, bebezinho, às vezes quando vê a mãe e o pai, a reação deles é estrondosa, grandiosa, o ser todo, as mãos, os pezinhos, o sorriso, faz grunhidos, barulhos, para expressar o que estava sentindo no coração. Pela alegria de ver alguém tão amado. E o mesmo salmista faz, ele diz, olha, louva, ó minha alma, ao Senhor. Continue louvando, celebrando. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu fiz uma escolha. E isso reverbera sobre mim. É aquela ação que você faz e sofre. Ela traz resultados sobre sua vida. E aqui o salmista, ele diz, louvarei ao Senhor durante toda a minha trajetória. Não como alguns que pensam, não vou servir a Deus quando estiver mais velho, depois que eu fizer tudo que eu achar interessante, que eu gosto, né, ter as minhas experiências, aí eu vou dar o meu tempo para Deus, quer dizer, o meu resto, o lixo, o cansaço, a fadiga. Não! O salmista não fala isso. Pelo contrário, a palavra nos dá um conselho para que desde muito cedo a gente se aproxime, ame e sirva ao Senhor. E a palavra diz, por exemplo, em Eclesiastes, lá no capítulo 12, ele fala, lembra, jovem, lembra do Senhor, faz uma construção agora, experimenta essa vivência agora, porque vai chegar um tempo em que, se você não tiver essa estrutura, você vai temer tudo. Os dentes vão cair, vai temer quem passa na rua, vai temer as ameaças, as sombras, vai ter fraqueza, não vai ter estrutura necessária para enfrentar esses dias. Então, quando o salmista traz isso, minha memória resgata esse texto de Eclesiastes 12. E ele diz, então, enquanto eu durar toda a minha vida, ofereça ao Senhor a tua longa juventude, ofereça ao Senhor a tua fase inicial, a tua infância, ofereça ao Senhor a tua maturidade, ofereça ao Senhor a sua velhice, porque ele diz que mesmo velhos produzirão frutos, esses frutos vão ter valor, serão viçosos. Não tem perda. A gente está sempre querendo estar no time que está ganhando, irmão. Às vezes o time que está ganhando, ele não é a melhor opção para nós. E às vezes o time que aparentemente não está ganhando, que pode estar enfrentando dificuldades, é o time em que o Senhor nos coloca para a gente criar força, estrutura, raízes. E isso vale para toda a sua igreja. Ei, você que serve ao Senhor, você não vai vencer sempre? Nós não vamos vencer sempre.
As dores e os nãos fazem parte, mas eles constroem. Existem muitas renúncias, muitas perdas que produzem ganhos. Não é só aquela perda, não casou com fulano, porque não estava nesse emprego, foi um livramento. Não, às vezes é renúncia nossa, a gente abrir mão da nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor, para que as prioridades do Senhor sejam em primeiro lugar na nossa vida. Isso produz resultado, frutos bons. Ele diz: eu vou cantar louvores ao meu Deus durante toda a minha trajetória. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Esse versículo é maravilhoso, porque ele retrata o que muitas vezes a gente faz, a confiança. Olha, se faltar minha grana, eu posso contar com a minha mãe. Se eu tiver dificuldade, meu pai vai me acolher. Tem meu irmão, meu parente, meu cônjuge, minha sogra, meu sogro, tem o presidente, tem o chefe da empresa, tem aquele meu amigo que eu ajudei. E muitas vezes Deus permite isso frustrar para a gente canalizar o nosso olhar, para nós olharmos única e exclusivamente para o Senhor Jesus, dependermos dele, confiarmos nele, buscarmos exclusivamente a ele para as nossas decisões. Outro dia uma pessoa disse a mim: não, mas a gente ocupa Deus demais com as coisas. Eis aí o propósito da relação com o Senhor. Dependência de Deus. Não codependência do outro, mas dependência do Senhor até nas mínimas coisas. E aí eu pergunto a você: está disposto a abrir mão da sua vontade, buscar do Senhor? Mas isso é deixar de exercer sua autonomia. Não, o grau de exigência vai aumentando à medida que você se aproxima do Senhor. A palavra nos dá inúmeros relatos de pessoas que Deus até falou assim: não coma, não corte cabelo, não vista essa roupa, não vai nesse lugar. E você fala: isso é exagero. Não é. Quando a nossa visão começa a ficar apurada, nós começamos a entender os caminhos do Senhor, a gente abraça a causa, depende dele, confia nele, não tem arrependimento, não tem vergonha, não tem dano nem frustração. Ele diz: não confie neles, porque eles às vezes podem ter aparência. Ele diz: olha, não confieis nos príncipes, nas autoridades, nem naqueles que são jovens, nos filhos dos homens, em pessoas comuns em que não tem garantia de nada. A gente acha que tem. A gente às vezes pode ter influência, pode ter poder, pode ter dinheiro, mas nas coisas mais importantes, muitas vezes, esse socorro não existe. E aí a gente tem que fazer o que o próprio salmista fez em um outro momento, quando ele se viu cercado, quando ele se viu sem saída, e ele foi obrigado a olhar numa dimensão que ele precisava alcançar. Eleva os meus olhos para os montes. Eu não vi, mas agora eu entendo que meu socorro só pode vir do Senhor. Ele continua dizendo: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Querido, a morte, ela finaliza um processo aqui, uma etapa aqui. Morreu, acabou. Não volta, não reencarna, não vem como planta, como bicho, entendeu? Não deixa a memória por aí. Tem um lugar destinado. Mas a palavra diz que todo o seu esforço, seu trabalho, humanamente falando, acabou. E às vezes aqueles em que a gente se apoia, aqueles em que muitas vezes a gente tem como garantia, como segurança, como esteio, acaba tudo, projeto, sonho, acaba o trabalho. Então, enquanto a vida, a esperança, faça enquanto está de pé, mas não dependa única e exclusivamente de outros, porque eles são como nós. A gente às vezes espera. Eu me lembro de quando eu olho no contexto histórico, depois da Primeira Guerra, há uma experiência interessante que a Alemanha vive. A Alemanha termina a Primeira Guerra arrasada, tendo que pagar uma dívida muito grande. E aparece uma figura icônica, com um discurso que a gente ouviu aqui no Brasil muitas vezes, dos políticos. E alguém dizendo que a força era do povo, vem como um Cristo para resgatar, constrói um projeto, uma fábrica de automóveis é fundada, Volkswagen, carro do povo, eu vou resgatar a história de vocês. Quem é essa figura? Adolf Hitler. E ele faz o trabalho dele na perspectiva dele, o povo, a nação, alguém que seria o seu resgatador. E ele leva o povo, naquele contexto, para uma segunda guerra. E ele arrasa o seu país, ele dizima muitas pessoas, e ele não suporta a perda, ele acaba com a própria vida, ele suicida. E é um exemplo extremo, mas ilustra muitas vezes a nossa confiança.
Tem alguém que vai ser o nosso resgatador. O nosso resgatador é o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, os homens iguais a nós podem ser úteis, podem ser instrumentos de Deus. Mas chega um momento em que a sua força não tem valor, não tem efeito, a sua influência cessa. E tudo que é seu perece. Aí ele diz no versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado aqueles que olham para o Deus que tem poder para transformar, de dentro para fora. E ele dá o exemplo de Jacó. Foi transformado. Bem-aventurado, feliz é aquele que conhece esse Deus e que tem esse Deus por seu auxílio. Deus foi o auxílio de Jacó, foi trabalhando, moldando seu caráter, estrutura interna e externa, a ponto de Deus lhe chamar de uma maneira diferente, não de maneira costumeira, Jacó, usurpador, enganador. Mas você tem um novo nome, você é Israel. Feliz é aquele que tem esse Deus que tem todo o poder, cuja esperança, feliz é aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus, Deus de Jacó que se torna o meu Deus. E que esse Deus, ele não tem só poder para fazer coisas na dimensão humana, mas ele tem poder sobre o cosmos. Esse Deus que fez os céus e a terra, fez o mar com a sua profundidade e com toda a sua biodiversidade lá dentro, toda a sua riqueza. Esse Deus, esse Deus extraordinário em quem alguém, ou eu e você, podemos depositar nossa confiança. Esse Deus é aquele que mantém para sempre a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que o caráter de Deus ele é perfeito, por isso que ele não pode se negar, por isso que ele é quem ele é. Foi dessa maneira que ele se revelou a Moisés. Quem me manda, Deus? Ele diz, diga ao povo que o eu sou, ou melhor, o grande eu sou, o imutável, o perfeito, aquele que é certo, firme. Ele está te enviando. E esse mesmo grande eu sou, ele mantém a sua fidelidade. A palavra que ele havia dito a Moisés, ou melhor, que ele havia dito a Abraão, estava se cumprindo. Abraão já estava morto há muito tempo. De uma descendência que estaria no Egito, que seria resgatada e se tornaria uma grande nação. Ele manteve sua fidelidade. Alguém lá atrás, e isso a história mostra pra gente, um povo escravizado que assumiu forma de povo, de nação, foi engrandecido pelo Senhor, um povo pequeno que Deus usava com poder e autoridade. Levantou outros para quem ele, Senhor, confirmou a sua promessa, como para Davi. Davi não vai deixar de reinar nenhum descendente teu sobre o trono de Israel. A tua lâmpada nunca vai se apagar, a tua descendência vai estar aí. Então ele mantém a sua palavra, a sua fidelidade, ele não torna atrás. Confie no Senhor dessa maneira, olhe para Deus com essas possibilidades. As circunstâncias muitas vezes nos enganam, queridos. Elas nos acovardam, elas tentam massacrar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus é Pai e que Ele está presente, é o Deus conosco, o próprio Jesus, e que estando aqui, Ele fez seu papel e disse, eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar alguém que vai assumir meu papel aqui. Ele é o Deus em nós, o Espírito Santo. Então ele diz, lembre-se desse Deus, que ele não torna atrás. Tem muita gente que pensa que ele torna atrás. Tem muita gente que acha que Deus é vencido pelas circunstâncias, pelo joelho de uma pessoa maldosa, pela obra de encantamento de alguém que não tem temor de Deus, é vencido pelo caráter, ou melhor, o mau caráter de alguém, pela falta de vontade. Irmãos, ninguém vence o Senhor. Ninguém frustra os projetos de Deus. Ninguém atrapalha ou pega Deus de calça curta. Mas a vontade dele sim, ela prevalece. Independente da visão teológica, da linha de raciocínio, né, da justificativa bíblica que a gente usa, Deus, ele é quem ele é, ele faz o que ele diz que vai fazer. Ele não torna atrás. Porque é o nome dele que está em jogo. Diz ainda o texto, versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu amo esse versículo, porque muitas vezes a gente se sente, né, invadido, desprotegido, à mercê da maldade das pessoas, dos poderosos, mas aqui ele diz, aquele que está apertado, oprimido, né? A sua visão está ofuscada, a palavra diz que ele faz justiça a essas pessoas, e ele tem um compromisso de dar pão àquele que necessita, e ele não fala aqui para quem o serve, para quem está na casa dele, para quem precisa.
Pode ser um mendigo na rua, que Deus levanta alguém para levar um sopão. Pode ser alguém em outra parte do mundo que você contribui e a comida chega. Mesmo que seja um suprimento nutricional para tirar uma criança da desnutrição. Pode ser nesse período de escassez que as pessoas se juntam para poder, olha, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, a gente vai matar a fome de alguém. Deus instrumentaliza, Deus cria a situação, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, esse Deus que faz justiça, que não deixa barato, embora alguns digam que Deus tarda, mas não falha, Deus não tarda, Deus também não falha. Ele chega no tempo certo. Muitas vezes a nossa visão parece que ele está tardio em fazer algo, mas ele está aguardando o arrependimento de alguém. Mas a justiça chega. Há arrependimento quando existem más obras, ele perdoa, mas a sentença fica para ensino. É pedagógico. Por isso que muitas vezes a disciplina na igreja é mal interpretada. Nossa, pastora, tá deixando fulano, vocês estão punindo. Disciplina no contexto da igreja não é punição. É maneira de restauração que a palavra nos diz. Ah, mas a pessoa estava no pecado, fez alguma coisa errada. Você vai lá, tem ciência, Deus te orienta, você vai chamar a pessoa, conversa, a pessoa não se arrepende. Um outro momento você vai com uma testemunha, o que a palavra fala, né? E repreende, chama a atenção, vamos voltar ao caminho. A pessoa não quer. No terceiro momento, ele é repreendido publicamente. Isso é para humilhação, para destruição? Não. A palavra diz que existe um caráter pedagógico para que a iniquidade não se dissemine, para que a gente não se acostume com o mal e para que alguém, mesmo passando por um momento difícil, ele se levante. Perdão acontece? Claro que acontece. Mas quando há disciplina dentro do contexto da igreja, a palavra de Deus diz que é necessário a acolhida. O irmão ou a irmã vai demorar um pouco para se levantar. Às vezes, para ter novamente um resgate da credibilidade pública. Isso é conquistado, é como relacionamento. Mas o propósito não é destruir ninguém. Ovelha de verdade, mesmo quando erra, recebe a disciplina, causa dor, constrangimento, como diz o apóstolo Paulo, que a correção no momento presente não parece boa, mas depois ela produz um fruto. E esse fruto, ele vai beneficiar todos, não só quem está vivendo aquilo. Então ele diz que o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos. Ele tira da prisão aquele que está preso, seja da prisão secular, a lógica, seja das cadeias que a gente adquire pelas nossas más obras, pelo contexto em que a gente está inserido, as cadeias emocionais, cadeias espirituais, a ação demoníaca, a libertação. Ele diz, o Senhor é quem liberta os encarcerados, o Senhor é quem abre os olhos dos cegos. Tem gente que foi cegada pelo pecado, pelo maligno, pelas más influências, foi cegada por uma obra contrária, o adversário criou uma situação, alguém caiu no laço do adversário e ficou com seu entendimento entenebrecido, não consegue ver, mas a palavra diz que é o Senhor que tira as escamas dos olhos, como ele fez com o apóstolo Paulo quando ele ficou cego, num contexto particular. Ele não fez só ali, ele faz com a gente hoje, quando a gente precisa ter os olhos abertos para as circunstâncias que nos cercam. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Tem um versículo que fala, se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levanta. Eu tenho uma versão que fala isso. E às vezes a gente fica... claro que é um papel de Deus levantar o pobre do monturo, resgatar quem está destruído, mas também há uma necessidade de haver uma vontade, um desejo de mudar. Eu já vi casos de pessoas que ficaram reféns dos vícios, de droga, por exemplo, durante muitos anos. Já pedi, pelo amor de Deus, me ajuda a sair disso daqui. Humanamente falando, parece que a situação estava perdida. Mas havia uma vontade. Houve uma ajuda, uma mão estendida, mudança aconteceu. Mas o Senhor diz na sua palavra que é Ele que levanta quem está abatido, prostrado, às vezes vencido pela circunstância, pelo desânimo, pela tristeza. É Ele que levanta, Ele que ergue do monturo, é Ele que traz ânimo e vigor. A palavra diz, o Senhor ama os justos, o Senhor justificou a sua igreja e Ele a ama. Essa é uma característica do Senhor, o amor dele incondicional. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva,
porém transtorna o caminho dos ímpios. E quando eu vejo esse versículo, eu me lembro todas as orientações que Deus deu para o povo de Israel e que não é diferente para a gente. Receber o estrangeiro, aquele que está de passagem, cuidar daqueles que não têm sua proteção, os órfãos, as viúvas que ficaram desamparadas. Mas o Senhor é responsável. A palavra diz que Ele é pai de órfãos, marido de viúvas. É Ele quem preserva o estrangeiro. Mas Ele diz que transtorna o caminho dos ímpios. Você pode olhar para uma situação, para alguém que age de má fé, faz de maldade. Mas o Senhor está com o olho ali. E alguém acha que está correndo na barriga, está isento, faz, ninguém o pega. Irmão, você precisa entender que a palavra do Senhor é verdade. E alguém que se vê nessa situação pode ser pego por Deus ali na curva, na esquina, no inesperado. Na sua certeza a casa cai, porque Ele diz na sua palavra que Ele transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. E isso já era para um contexto próprio da nação de Israel. Mas nós somos a nação santa do Senhor, lembra? Somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva. Sacerdotes reais, a gente está ministrando diante do rei com a nossa própria vida. E ele diz assim, o Senhor vai reinar para sempre, porque Ele não morre. Deus é autoexistente, Deus é antes de todas as coisas. Deus conhece tudo e todos, Ele tem as suas respostas. Vou usar um termo aqui, uma expressão secular. Ele tem uma carta na manga que a gente desconhece e que é a ação dele. Então, querido, esse Deus que usou o salmista que começou dizendo aleluia, aleluia, celebre, louve, reconheça, aleluia. A palavra aleluia significa louve ao Senhor. Então ele começa dizendo louve ao Senhor, termina dizendo louve ao Senhor. O louvor, ele é algo adequado para a nossa vida. É algo necessário. Lá no Salmo 47, ele diz do louvor, né? Ele diz, fica bem o cântico de louvor para quem serve a Deus. Então, aproveite sua oportunidade, celebre ao Senhor. Às vezes a gente está bebendo em fontes que a gente julga que seriam as melhores fontes, pura, água pura, e pode ter alguma contaminação. E a gente não percebe no momento, mas pode perceber depois. Né? Eu já vi casos, por exemplo, no mundo, na vida secular, de água contaminada, com chumbo, com minérios que a gente não deve ter. E a pessoa está bebendo, daqui a um pouco acontece uma coisa, uma reação, o rim, o fígado, o cérebro, o coração, fica prejudicado porque está tomando aquela água contaminada e não sabe, às vezes não tem nem gosto. Cuidado com aquilo que você tem ingerido para a sua alma. Mas não se esqueça que a via de acesso mais importante para nós é a comunhão diária com o Senhor. Mergulhe fundo. Vista tempo de qualidade na sua relação com o Senhor, coma da sua palavra, jejue e ore, cante louvores, fale do Senhor para as pessoas da maneira que você pode, seja no telefone, seja nas suas mídias. Mas aproveite o tempo que você tem, porque a vida é como um sopro, diz a palavra. Quando a gente acha que está começando, já está terminando. E a gente não pode passar pela vida. A gente tem que vivê-la, porque esse é o presente que o Senhor nos deu. E a garantia que nós temos para a vida. Eu sei que esse vai ser um dia importante. Esse domingo nós estamos apresentando nossas vidas ao Senhor. Ore por você, jejue por você. Peça ao Senhor para te tornar sensível à sua voz, para que você tenha experiências para contar, vivências, alegria de ter resposta da ação de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos visite constantemente, traga paz, sono reparador e presença constante do seu Espírito sobre nós. Deus te abençoe. A gente se vê no outro momento. Tchau.